Mas Olá, artistas do Brasil! Estamos aqui para gravar mais um episódio do Sala 1604, o podcast de arte da Escola Revolution. Eu sou a Gabi, produtora do Utopia Art Experience e, desde o começo de junho, também uma das hosts aqui do Sala 1604. Hoje eu tô aqui pra gente conversar com dois artistas incríveis sobre um tema que a gente nunca falou neste canal. Veja só você que absurdo, a gente nunca trouxe esse tema. Depois de mais de 100 episódios de podcast, a gente vai falar sobre isso. Bom, você já deve ter aberto uma revista, um livro ilustrado, um jornal e deu de cara com uma ilustração lá, né? Isso é ilustração editorial. E para falar sobre isso, eu tô aqui com o Wanderson Rocha e com o Daniel Vu. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje, gente. Olá! Pode interromper? Nossa, obrigada. Eu cortei, eu não sabia. Pode interromper. Pode. Cortei, Gabi. E aí, tudo bom? Olá, eu sou o Wanderson. Meu amigo, né? Meu Deus, fake news. Já começa com fake news. Vamos começar agora. Não, de brincadeira, eu sou o Daniel Vu, sou um rapaz muito sério, muito profissional, não acreditem no Twitter. Eu sou um cara muito cheio de credibilidade, trabalho com ilustração infantil, tudo sério. O Vu vai aproveitar essa oportunidade do podcast para refazer a imagem dele online, tá? Vocês Exato. Não estranhem se ele estiver agindo de forma que vocês não estão acostumados. Vou falar só com mesóclises, porque assim, eu trabalho com didático, sou um garoto muito sério, muito politicamente correto, eu trabalho com criança, educação infantil. Então, olha, hoje só falo laei através de mesóclises. Não sei se vocês estão rindo, não estou entendendo. Porque tu é uma palhaça, mulher. Sim. Não dá nem pra eu falar direito. Sim. Meu nome é Wanderson Rocha, pode me chamar de Van, viu, Gabi? Obrigada. E eu tenho 28 anos, sou de Fortaleza, sou formada em artes visuais e hoje trabalho como ilustrador freelancer e com foco em editorial e ilustração de didáticos. E é isso. Eu não sou formado em nada, não, na verdade. Quer dizer, na verdade, eu tenho um diploma de comunicação. O que é mesmo? De radialista. Isso. Eu trabalhei com roteiro, na verdade, fui roteirista por um tempo. Mas aí foi com uns 28 anos, nunca é tarde, me joguei em ilustração e aí desde então trabalho para tudo também, animação, games e tal, mas editorial é a minha paixão. Foi por onde eu entrei em ilustração, por onde me apaixonei e até hoje estamos aí, feliz da vida. Eu ia perguntar justamente isso, como que vocês chegaram no editorial? Foi por acaso, assim? Foi um primeiro job, uma oportunidade que apareceu, ou já era uma coisa que vocês não se imaginavam fazendo quando vocês decidiram que iam ser ilustradores? Eu comecei a gostar de ilustração, na verdade, por conta de livro, né? E a vida inteira eu ficava, antes de saber ler mesmo, eu pegava livro e ficava inventando a história, só com as imagens e tal. E quando eu fui entrar finalmente em ilustração, eu achei que todo mundo só gostava de livro, né? E aí eu entrei, eu vi que, tipo, a galera tá mais os games, em animação e tal, e eu tava sozinho, assim, né, com meus livrinhos, assim, gente, ninguém quer fazer um livro. E aí... Mas ainda assim, eu fui pegando o que aparecia, né, no começo. Mas sempre o que mais me atraía sempre era livro, então era pra onde eu prospectava, era pra eu conversava. E aí foi rolando job de todo canto, né? Começou a aparecer uma coisa de animação aqui, uma publicidade ali e tal, mas, sei lá, me identifiquei muito com o livro desde sempre, e hoje eu não lembro a partir de que ponto que o maior volume começou a ser de didático, se foi a partir deles ou foi a partir de mim, mas conectou, todo mundo sempre me desestimulou muito, né, a participar, principalmente de didático, porque fala que é um mercado que, enfim, tem as características dele, ninguém gosta muito de trabalhar, então eu fui me identificando com isso e foi batendo uma bola mais legal, não sei se eles também na época tinham defasagem, que foi criando um vínculo legal e emendou e foi, sabe? Uhum. E aí hoje eu trabalho, a maior parte, 80% do trabalho é com material didático mesmo. E você, Van? Eu, primeiro que eu trabalhei na empresa, assim, de tudo um pouco. Já fiz muita coisa, trabalhei como designer, trabalhei como design de estampas, trabalhei com animação de festa, um monte de coisa.
Mas, por acaso, eu fui para uma vaga de designer gráfico numa editora. E aí, quando eu estava fazendo os processos lá, né, de admissão, encontraram o meu portfólio no Behance de ilustração. E aí perguntaram se eu não queria entrar na vaga de ilustrador lá. Uhum. Eu não conhecia o mercado em Fortaleza, até porque até hoje é bem, assim, escasso, sabe, o trabalho aqui. E geralmente sem ser freelancer. Geralmente as empresas contratam, nem pode contratar ilustrador, mas eles têm umas falcatruas aí. Tipo, bota assim, desenho industrial e você tá ilustrando as coisas, sabe? Bota um negócio assim, aí contrata você. Mas eu comecei a ilustrar material didático dessa forma. E deu muito certo, porque eu já tinha esse background de licenciatura, né? O curso que eu tinha acabado de me formar quando eu entrei nessa editora é licenciatura em artes visuais. Então, eu casei essas coisas, eu conseguia conversar bem com os editores, a gente tinha ideias boas e eu acho que eu fui desenvolvendo um trabalho legal. E aí fui desenvolvendo também, paralelamente, meu portfólio no Behance e começou a vir trabalhos de outras editoras, de São Paulo, de outros lugares, né? Uhum. Até que eu não consegui mais conciliar com essa editora e tô freelance até agora, até hoje. Maravilhoso, uma história de sucesso. Foi. A alçada agora vai ser a cinebiografia dele logo. Ele estará nos didáticos. Mas é engraçado porque na época que eu estava nessa transição, né, de passar da pessoa, de ser contratado para ser freelance, eu pedi muita ajuda do Vu, porque ele já tinha o couro grosso, já tinha mais experiência, sabia que já trabalhava sofrida, né? Eu li pra cara dele e vi que era sofrida, fui lá falar. Não, fui assim perguntar, né? Vu, pelo amor de Deus, ó, tá acontecendo isso, as editoras estão aparecendo, o que é que eu faço? Aí eu, se joga. Aí eu... E uma coisa que é legal pontuar, não sei se você pontua já agora, mas é isso, tipo, editorial varia muito, a gente pode falar disso mais pra frente, mas varia muito os preços de tudo, né? Tipo, o tamanho da página, a complexidade da ilustração, o tamanho do livro, o tamanho da editora, onde vai ser distribuída. E uma coisa que é muito legal, que a gente estimula muito, é a gente se conversar mesmo. Tipo, tem dúvida de qualquer coisa, como que é o mercado, se tem qual o tamanho dessa ilustração, quanto que eu cobro, lá. Mano, pergunta, entre em contato com a gente, com o Vantos, comigo, tipo, a gente é super aberto a falar de valor, de prática, e a gente sempre se conversou muito, Van e eu, a gente tem um grupo só de galera que trabalha com editorial também, que a gente se conversa muito, porque é assim que a gente consegue, né, começar a estabelecer um mercado legal pra gente. Não, com certeza, acho que isso vale pra todas as áreas, inclusive, né, quanto mais a galera se conversa, troca ideia, menos chance ter de alguém começar a fazer um trabalho que é quase a pessoa explorada no trabalho que ela faz, porque ela cobra baixo demais, acha que ela tá cobrando caro, sabe? Porque assim, que nem o Van falou agora mesmo, a nossa profissão, né, em algumas áreas, ela não é estabelecida como profissão, né, isso é ocupação, às vezes. Então, a gente não tem, geralmente, uma carreira acadêmica meio natural, assim, de lógica pra você seguir, como geralmente as pessoas pegam, faz faculdade, vira estagiário, tem um monte de professor, tem chefe que vai te orientando, tem exemplos, né, na família, às vezes você tem um médico, advogado, você tem pra quem conversar, pra quem perguntar. Ilustrador é uma galera que, tipo, a gente geralmente não tem nenhum outro ilustrador na família, você não conhece, você não tem professor, você sai do colégio, senta no computador e começa. Sim. Falta referência pra gente, né? Eu nunca tive aqui alguém próximo a mim que trabalhasse, que falasse assim, olha, eu trabalho com ilustração. Eu nem sabia que isso existia. Eu sabia que vendo nas revistas, nas coisas, nos livros, né? Eu imaginava que alguém trabalhasse com isso, mas não era, pra mim não era possível. Nossa, isso porque você já deu um pulo, maioria das pessoas não imagina. Eu, por muito tempo, achei que... Imagina, tá no Google, não é o Google que faz, tipo, não vai nesse mar chamado internet. É uma pessoa que faz isso. Tem lá, exato, existe desde sempre. Eu comecei a ter esse start, assim, eu pensar sobre, quando um professor meu, na faculdade, ele falou assim, você já pensou em ser ilustrador? Aí eu falei assim, não, que aí, o quê? Como Fazer é isso? pintura no rosto de criança nas festas? Mas não, acho que tu conseguiria fazer trabalho legal para ilustração infantil e tal.
Aí eu comecei a pesquisar sobre, sabe, ilustração digital, também na época ainda tava assim, não tinha muitas referências nem fora, assim, pelo menos para mim era muito complicado, não tinha o YouTube não era essa vastidão como é hoje em dia de assuntos, de coisas que você pode pesquisar. É isso porque você teve alguém mais velho que chegou pra você e falou, olha, existe essa possibilidade, né? Comigo a mesma coisa, eu só fui pensar, aliás, eu sempre tentei e tal, mas quando eu fui, tipo, não, agora, beleza, existe o mercado e dá pra eu ir, foi um diretor de arte de uma agência que eu trabalhei produzindo evento, que eu fazia evento cultural, e aí o diretor de arte da agência olhou meu portfólio e falou, não, vou, tipo, dá pra ir, saca? Mas eu também precisei de uma validação de alguém já de mercado, sabe? E geralmente as pessoas não têm isso. Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente se conversar. Manda inbox, manda DM, e se a pessoa não quer responder, ou tá ocupado mesmo, tá, não pode, mano, tipo, não tem problema, fala com outra pessoa. O errado nunca tá em quem pergunta, sabe? Errado tá em quem vai fazer sem saber se é certo. Mas perguntar nunca é errado, assim, você tem que perguntar mesmo. Com certeza. Você falou um negócio agora, acho que se conecta com um negócio que você falou agora há pouco também. Você disse que quando você foi entrar no mercado, você conversou com alguns amigos e eles fizeram algumas ressalvas quanto a trabalhar no mercado editorial, especificamente no de didáticos. A galera tem preconceito com didáticos? O que rola com o mercado de didáticos? Tem bastante, assim, eu não sei se o Van sentiu a mesma coisa, porque o Van já começou dentro da editora, né? Mas eu, pelo menos, quando tinha aquele todo leque pra escolher, a galera falava, olha, didático, literatura, a gente pode falar isso depois, mas literatura no Brasil não tem muita, mas tem suas características. Mas onde a galera que trabalha com editorial, mais nada de braçada, e geralmente consegue mais trabalho, é em didático. Que a gente tem, né, um país continental que precisava, inclusive, ter mais livros didáticos. Mas, enfim, então, geralmente tem uma demanda. Agora, o processo didático também ele tem as características dele que faz com que a qualidade artística não seja uma coisa tão exigida, sabe? Você não tem que ter, como você faz muito volume, muito livro, muita ilustração que tem dentro do livro, a ilustração ali, ela tá com outro propósito, ela tá para auxiliar a absorção de conteúdo e tal. De fato, tá mais... Você não tem que fazer uma obra de arte, né? Tem que fazer tudo lindo, a impressão às vezes é muito simples, é um papel mais barato, não pode ser muito caro. Então, levando tudo isso em conta... Deixa eu só dar um adendo nisso, e tem algumas editoras que elas se vendem como editoras que renovam material todo ano. Então, a demanda de trabalho, de ilustração dos editores é uma demanda muito grande, e às vezes eles têm que fazer assim, sempre prazos no pescoço, né? Então é isso que eu tinha falado mesmo. Então, e aí, tudo isso dentro levando em conta, de fato, assim, não tem uma exigência artística muito alta, não precisa ser umas obras de arte, é tudo muito rápido, e vem o briefing todo muito explicado. Então, olha, nessa ilustração precisa de 3 crianças, uma criança assim, a outra criança é assada, cada uma tá fazendo isso, estão usando tal roupa, e aí precisa ter uma tesoura que não pode ter ponta, precisa ter um adulto por perto, precisa ter um monte o briefing é muito, muito cheio de informação. Então, alguns artistas, alguns ilustradores se sentem muito limitados com isso. E, de fato, assim, não existe mesmo. Não é que não existe, não. Só que eu me dei muito bem com isso. Eu não me sinto muito mal. Eu vejo, na verdade, quanto mais informação o cliente me passa para eu fazer a ilustração, eu acho melhor, porque eu sei que eu vou acertar, quer dizer, mais chance de eu acertar de primeiro, e acertar no que ele quer que eu faça, e assim, sempre tem brecha, sabe? Eu me divirto nessas brechinhas, então falou, olha, eu preciso de 3 crianças, 2 meninas, 1 menino, tá, mas não falou qual é a etnia deles, qual é a roupa que pode estar usando, se alguém pode ser gordinho, outro. E nessas brechas que, mano, eu me sinto muito à vontade de brincar com isso, sabe? Acho muito rico. E acho que é por isso que casou bem. Então eu não me senti tão limitado quanto alguns outros ilustradores legitimamente se sentem. Mas eu fiquei muito tranquilo, assim, aí eu fui navegando, e aí uma coisa que eu percebi também é que, assim, de fato, quando você começa no didático, é um tipo de ilustração que te pedem, é um valor que te pagam. Quando você vai aprimorando o teu trabalho, continuando didático, pelo menos pela minha experiência, o que eu senti, é que aí outras editoras vão te chamando, trabalhos melhores remunerados, porque a sua qualidade técnica cresce. Com certeza. Então não é porque eles não precisam, eles não exigem qualidade técnica, artística. Não, é porque geralmente as pessoas... Oi, desculpa. Não, tô concluindo. Jogue mulher.
Não, que geralmente é isso, tipo, pelo que eu senti, quanto mais tempo eu fui ficando no mercado, minha qualidade foi melhorando e as editoras maiores foram puxando, porque elas querem de qualidade artística mesmo, alguém que sabe fazer rápido e bem feito. E aí pagam mais e tal, e aí pronto, ficou melhor. Pois é, no meu caso, como não existia, eu não tinha referência de ilustradores por aqui, eu nem sabia como é que era o mercado, que existia. Quando me chamaram para ser ilustrador didático, eu achei uma coisa assim incrível. Mandaram eu fazer uma planária, eu fazia a melhor planária que existia no mundo. Assim, com um sorriso, uma bola. Eu nunca desenhei uma bola, mas eu vou desenhar aqui essa bola aqui de futebol, de basquete, que for. Porque eu tava assim, emocionada. Provas na minha mesa. Quero ver essa planária. Eu tô trabalhando com ilustração, nunca imaginei que eu pudesse fazer isso. Aí eu entregava assim, morro de feliz a minha planária. A inocência da bicha, né? Depois que eu descobri, nesse caso realmente aconteceu, a planária ia ser impressa em PIB, e eu tinha feito ela belíssima, rosa, roxo, tudo incrível. Mas eu fiz a planária, deu certo. Que bonitinho. Pequenas decepções da vida de trabalho, mas que com certeza te agregaram sentimentos bons, pelo menos, né? Eu nunca teve ninguém assim que desestimulasse, porque a maioria, se fosse pra desestimular, era chutar cachorro morto. Não tinha nada pra quebrar. E uma coisa que, tipo, que eu curto muito fazer em didático, é esse lance que o Van pincelou aí, que é estar com a criança na hora do aprendizado, sabe? Você faz com essa... Eu, pelo menos, faço muito animadinho, eu gosto muito de fazer, porque eu imagino que, tipo, a aplicação dessa ilustração vai ser justamente quando a criança tá aprendendo. Então, tipo, ela vai pra aprender o que é uma planária com o desenho maravilhoso do Vanson, sabe? Que é uma coisa linda, não vai ser alguém que fez de qualquer jeito. Isso é muito legal, saca? Tipo, ficar do lado da criança, ajudando a professora a passar o conteúdo, eu acho muito legal. Ficou animado com esse processo. Sim, e não é só legal, né? Mas tem uma responsabilidade grande nisso também, né? Sim, muito. E é por isso que eu acho que, de fato, é toda politicamente correta a ilustração didática, e eu não acho isso ruim. Porque é um momento que você tem que ser politicamente correto com o cara, é uma criança aprendendo, entendendo o que é o mundo. É a primeira vez que ela tá saindo da família dela, né? Ela tá ampliando ali a noção de sociedade dela. E na ilustração, a gente tem que lembrar que a gente cria mundo ali, né? A gente representa mundo. Então é legal sim a gente trabalhar com representatividade, com empoderamento feminino, com tudo que a gente conseguir colocar lá, que pode não ser o mundo que ela vai encontrar lá fora, mas é pra ela começar a se naturalizar com o que deveria ser o normal, sabe? Isso é bem importante. Quanto vocês se permitem, assim, de colocar de diversidade e de liberdade de criação no trabalho de vocês, tendo um público tão bem definido e uma exigência muito grande das editoras sobre o que se deve ou o que não se deve falar para esse público? Eu acho que cada vez mais as editoras, eu tenho visto isso, sabe? Que elas têm se preocupado mais com essa questão de representatividade, de mostrar não só aquele... Porque quando você via um material didático antigo, né? Era tudo, parecia que eram os mesmos bonequinhos. Era tudo igual. O mesmo ilustrador fez forma. todos. É uma escola da Noruega também. Sim, exatamente. Branco, loiro, azul. E eu acho que as editoras têm tido esse cuidado, e os ilustradores também. E não sei, o que é que tu acha, amor? Então, eu acho que a galera que se dá melhor com ilustração, com didático, geralmente é essa galera que gosta de representatividade. Porque às vezes não tá escrito. Às vezes não tá definido no briefing, sabe? Por mais que a editora tenha que ela tem que ter isso dentro do material, até por lei, até então, né? Tem que ter diversidade, às vezes tem muita pauta pra fazer, gente. Então a editora gosta de trabalhar com ilustradores que ela sabe que não vai precisar colocar lá, que tem que ter uma pessoa amarela, tem que ter 2 pessoas negras, tem que ter uma pessoa gorda, tem que ter uma pessoa cadeirante. Tipo, só fala, olha, tem que ter 10 crianças. E sabe que o ilustrador vai mandar tudo diverso. Então é esse tipo de coisa que a gente fala, que é quando você trabalha mais com didático, você vai pegando mais, e quando você pega gosto, né? As editoras maiores vão te chamando exatamente por isso, porque você já fica com essa propriedade de trabalhar em cima do material, você elabora em cima disso. E eu adoro, porque eu particularmente acho que design de personagem
tem que contemplar a diversidade. Eu acho que designer de personagem que não contempla a diversidade, não gosta de formatos e cores e tipo, traços, cara, você tá fazendo design meio bosta, na verdade, porque é tudo meio igual. Então, mano, você abre Pinterest, tipo, pessoas, sei lá, africanas ou do Oriente Médio, sei lá, é muita diversidade de roupa, de traço, de pelo facial, cara, não dá pra achar tedioso, sabe? Eu acho divertidíssimo. Nada de braçada. Sim, com certeza. É bem pertinente isso que você está falando e surgem várias discussões em torno desse tema, assim, porque fora do universo de didáticos, dentro do universo de ilustração, já ouvi várias pessoas dizendo coisas como... pessoas brancas, por exemplo, dizendo pessoas, não vou ilustrar um personagem negro porque não vejo sentido, sabe? Fazer a representatividade só pela representatividade. O que vocês acham desse tipo de afirmação? Eu acho ruim. E também eu já passei por algumas coisas que, tipo assim, eu sempre tive essa preocupação de diversificar, né, os personagens, de ter esse cuidado. Mesmo quando não era pedido, assim. E por isso eu já passei por algumas coisas de, tipo, suaviza aqui os traços desse personagem, porque a gente não quer cair no estereótipo. Aí eu tive que fazer algumas coisas, tipo, alisar um cabelo, diminuir uma boca, diminuir o nariz, ou então fazer um cadeirante andar. Não, sério? Sério? Que milagre! Já tive que um cego enxergar, já tive que fazer esses milagres. Caraca. Olha só, o ilustrador foi milagre. Tipo, foi além, por favor, menos diverso. Como assim? Então, isso eu não entendo muito, saca? Tipo, quando você fala esse lance de eu não vou colocar uma pessoa negra aqui, uma pessoa preta aqui, porque não precisa. Mas por que precisa ser branca? Por que É a pergunta que eu faço automaticamente também. Ela precisa ser... Eu gosto muito de receber, quando recebe lá briefing, às vezes vem lá um executivo fazendo não sei o quê. E assim, é o briefing padrão que a pessoa fez e a gente entende todo o processo histórico que a gente passou. Então, por costume, ele colocou lá um executivo. Se eu pego e desenho uma executiva... Assim, às vezes pode acontecer de falar, não, é que no exercício precisa realmente ser um homem. Era uma coisa que eu fazia também, tipo assim, tava ilustrando matemática. E aí, todas as ilustrações antigas apresentavam os engenheiros como homens, né? Aí eu botava uma mulher, botava uma menina negra para ensinar matemática para pessoas antigas, tipo um egípcio, uma grega, coisas desse tipo, sabe? Que eu via que tinha essa carência nas ilustrações anteriores, que era sempre um homem branco que estava nesses lugares de poder ou de conhecimento, sabe? Eu acho que a gente tem que... Eu já tinha essa ideia de diversificar, eu acho que está melhorando, sabe? No mercado, eu acho que ele já não tem essa visão retrógrada. Princesa, pra mim, quando vem princesa e não tá especificado lá, é princesa negra. Todas as princesas que eu faço sim, já fiz algumas. Adoro. E, mano, é tão mais legal, porque assim, não que princesas brancas não sejam legais e tal, mas já tem muitas, pretas, né? Tipo, você tem todo um negócio que não foi explorado, então é muito mais divertido brincar, né? Então, eu mesmo fiz lá o livro da Chapeuzinho Vermelho. Maravilhoso. Esse foi um autoral, mas eu coloquei a Chapeuzinho Preta justamente por isso, porque, tipo, eu não mudei a história é a mesma, mas ela não precisava ser branca, sabe? E a gente sempre imaginou ela branca, porque sim, e por que ela não pode ser preta? Por que a vovó não pode ser bonitona? Por que o lenhador não pode ser pequenininho? Então eu fiz o livro que foi só pra questionar esses estereótipos e até questionar a gente mesmo, por que a gente sempre pensou dessa forma. E não é como uma coisa que a gente é cuzão, a gente tem que ser todo mundo preso, todo mundo... Não, é só, tipo, por que não, sabe? Por que não fazer de outra forma? Isso, em didático, pelo menos, é um lugar que eu fico muito confortável para fazer isso, porque de fato não tem tanta essa exigência em cima de ficar com uma lupa, tal, vai mais aí, tem muito volume, então isso passa muito mais rápido. Se vai para uma literatura, por exemplo, é um livro que você vai ter que ter mais cuidado, a editora tem mais atenção, tal, e aí tem já o autor intervindo, tem que se preocupar também com a absorção que isso vai ter, a venda que isso vai ter, não é que nem didático, né, que tem venda garantida para as escolas, então aí demora mais, publicidade, demora mais esse bate e volta aí, que aí vão ficar pedindo mais ajuste, mais testes de personagens e tal. Didático, meu filho, eles te pedem,
6 duplas com 16 crianças cada. Ninguém vai ficar falando, dificilmente vão ficar falando, tipo, ai não, muda isso, muda aquilo. Geralmente, se tem menos de dupla e tal, eles enchem o saco. Mas, enche o saco não, clientes, vocês são maravilhosos. Os clientes, vocês fazem correções positivas e sempre benéficas pro meu trabalho. Sempre ótimo ter feedbacks. Sempre agrega valores. Sempre agrega muito. Mas assim, outra coisa também, às vezes eu fico até meio encabulado, o Van pode confirmar isso ou não, porque quando eu vejo a galera no Twitter reclamando pra cacete, assim, de clientes, cara, não sei se eu dei muita sorte, mas eu nunca levei calote, porque eu só trabalho com empresa também, não faço livro pessoal, assim, pra galera. Então, nunca levei calote, nunca topei com editores muito cuzões, assim, que pede pra refazer tudo, ou pede pra mudar depois de finalizado, ou pede umas alterações muito cuzonas. Ai, Gabi, pode ficar falando essas palavrões aqui? Claro, aqui não tem censura, não. Esse podcast aqui é fala livre. Então ótimo. Porque eu sou um editor, eu sou um ilustrador efetivo. Eu ia falar com mesóclise, né? Saco, não tá dando. Então, mas eu nunca topei com esses clientes. Aí eu fico só vendo a galera, tipo, morrendo no Twitter e falar, não, isso aí, vai em frente. Mas eu não falo o que aconteceu comigo, porque de fato nunca aconteceu. Uhum. Eu acho que eu tive essa sorte aí, porque, assim, coisas muito pequenas, assim, que qualquer trabalho tem, né? Sim. Tem sempre um editor mas... mais fofinho que o outro, mas assim, de problema mesmo, nunca tive com nenhum, não. Nem calote, Deus me livre, graças a Deus. E a galera falando do mercado de didáticos, até agora eu só vi coisa boa. Tem alguma coisa ruim de trabalhar com didáticos? Gente. Acho que eu vou trabalhar com didáticos agora. Olha, eu vou dizer uma coisa que eu acho ruim. É quando eu tenho os meus preferidos, porque didática, assim, tem áreas dentro dele, né? E, tipo assim, meu preferido é português, porque você tem uma liberdade maior, tem textos diversos, você pode até usar traços diferentes, viajar na história, né? Agora, quando você vai fazer uma matemática, uma ciência da vida... Uma cidade. Faz uma cidade. Uma cidade. Menino, uma vez eu fiz uma cidade... Pelo amor de Deus, uma cidade futurista. Imagina aí. Nossa. Cadê as mas pelo menos... As referências. Isso é foda. Foi horrível, uma morte horrível, porque eu odeio fazer cidade. Cidade é muito foda, gente. Nossa, muito foda. Porque você tem que fazer, geralmente eles pedem, tipo, faz uma cidade que tenha um aeroporto, um shopping, uma feira livre, um banco, e é horrível, é muito chato. Eu resolvi isso e eu determinei que, assim, não vale mais a pena pra mim fazer cidade. Eu me desgasto muito, eu canso muito. Como o meu desenho tem muito detalhe, eu fico fazendo, tipo, brilho em cada janela. E não é uma coisa que, tipo, adianta pra mim, não faz. Não tem como não fazer, é o meu tipo de trabalho. Então, pra mim, eu não pego mais de cidade. Aí, um cliente que eu adoro trabalhar com ele, me pediu uma cidade, eu falei, cara, não tô fazendo mais e tal. E a gente resolveu do jeito que eu adorei, vou sugerir isso pros outros clientes também, que eu entendi que, na verdade, o foco dele não era ter a cidade, mas as coisas que aconteciam na cidade, né, puxado em lupinha, assim. Aí eu falei pra ele, eu fiz tipo um Google Maps, sabe? Eu fiz, dá um Google Maps aqui, viu? Tá lindo. Só os traços brancos, assim, das ruas. E aí você puxa a lupinha assim, e aí tá lá a ceninha que tá acontecendo, sabe? Sugira isso, é ótimo. Sabe que é uma coisa que eu sinto um pouco de saudade de trabalhar dentro de uma editora, é essa conversa, sabe? Porque, assim, não sei se contigo é assim, mas é uma coisa meio impessoal. Tem um briefing que você faz, todo mundo tá numa correria, sabe? Tem que entregar e pronto, só querem saber disso. Você não conversa muito sobre ideias, sobre desenvolver um trabalho nesse sentido. E quando eu estava na editora, antes de ler, eu pedia para o editor para conversar com o editor e ele me explicar o que ele estava pensando. Depois eu lia, conversava com ele, explicava minhas ideias e tal. Depois que eu ia fazer o RAF, sabe? Era um outro tempo, era uma outra pegada. Porque quando você estava ali todo mundo junto, perto, esse contato era mais rápido e mais fácil. E mais intenso também, né? É que assim, pra mim, uma coisa que eu sinto falta de trabalhar em editora, em empresa, é a conversa e tal, mas não necessariamente sobre o meu trabalho. É tipo, fofoca, bate-papo, cafezinho. Vu, era pra você refazer a sua imagem nesse podcast, não pra você afirmar a sua imagem na internet. Gente, o meu Twitter é só artístico, tá? Não vai lá atrás de fofoca, não, porque não acontece, tá bom? Manda na DM, na DM a gente conversa. Tem um fixo lá, ó, fofocas. Fofocas. Só ir nas curtidas, tweet fixado do Vu. Vu fofocas, né?
Não, eu falei, tava falando aqui que eu mirei no Léo da Vinci, acertei no Léo Dias. Você famoso por ser um colunista. Não, mas mentira, a gente é... que eu tava falando com uma pessoa séria. Volta mesóclise. Uma coisa que eu não gosto muito em didático, não sei se eu não gosto, eu acho que de fato as características de didático batem muito com as minhas, mas assim, eu não orientaria alguém entrar em didático se realmente não gosta de fazer ilustrações politicamente corretas, porque vai ter que fazer. E assim, não é que eu não acho que todo mundo que não gosta de ilustração politicamente correta tá errado, que é escroto, que é nazista. É tipo, mano, eu não gosto, eu gosto de ser mais livre, eu gosto de não ter que desenhar sempre o adulto do lado, eu não gosto de ter que desenhar mãozinhas com 5 dedos, não gosto, tipo, e tem coisas referente a questões raciais mesmo também, dentro de ilustração de didático e até paradidáticos, literatura e tal. Não gosto de ter que sempre colocar mulher em posições de poder e tal. Se acha engessado, beleza, vá para outra área, porque tipo, não é que você não vai conseguir trabalho em didático, mas eles dão mais valor e geralmente a carreira deslancha melhor para quem produz mais dessa forma, porque as editoras gostam disso. E fica um ciclo, né? Assim, fica um ciclo de você tá se sentindo preso e vai reverberar no seu trabalho e o seu trabalho vai sair ruim, eu acho. Aí você vai fazer muito sofrido. E assim, que nem o Ivan falou, é muito legal quando a gente pega uma literatura, um conto, legal. Mas cara, tipo, de, sei lá, 3, 4 contos, página dupla de contos maravilhosos que você pega, aí tem um lá que é só fazer roupinha, tem outro que é só fazer biomas, tem outro que é só fazer esquema de terra, sabe? Tipo, magma. Tem essas coisas que, tipo... Aí, por isso que a gente fala, não tem que ser uma qualidade artística maravilhosa. Tem que ser, tipo, eu vou fazer mesmo essa semana um manualzinho explicando como monta um óculos, sabe? Tipo, é maravilhoso. Não é. Ai, não, mas eu gosto. Eu faço, assim, o óculos maravilhoso pra mim. Você é mesmo. Eu tenho... Vocês têm que ver a cadeira de rodas eu do sou Vanso. Virginiano, sabe? E, assim, antes do crivo do editor, tem que passar pelo meu. Né? Eu fico assim... Até quando eu vejo, assim, minhas ilustrações antigas, eu fico assim, meu Deus, como é que o editor passou esse negócio horroroso? Que eu fiz aí. Um dia o Vanso mandou pra gente uma cadeira de rodas que ele tava fazendo. Gente, era a Lamborghini da cadeira de rodas. Era a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. E aí eu tava pra mandar o meu, assim, eu falei, ai, que vergonha, não, deixa pra lá. Ai, não, esquece. Não pode comparar, então, pode comparar. Eu tava revoltada com o design de cadeiras de rodas, porque nenhuma parecia confortável. Parecia que você ia sofrer sentando naquilo. Eu não vou desenhar uma aqui. Transmita que é legal de sentar nessa cadeira aqui, que esse menino não vai estar sofrendo. Não, tá vendo? Ó, por isso que é alguém que... Aí as ilustrações do Vance são, tipo, maravilhosas. E é por isso que, claro, que o editor percebe e continua comprando e pegando ele de volta. Já em compensação, tem outro ilustrador que eu conheci, que também trabalhava com didático, mas não gostava. Olha a fofoca! Olha a fofoca! Eu vou falar... Enfim. Não, mas agora eu quero saber. Agora eu vou ter que expor. Depois eu te falo aqui, filho. Ih, tem os nomes, tem nome e sobrenome. Mas enfim, aí ele... Gente, que horror. E ele falava que ele não gostava de fazer, quando pediam cadeira de rodas, ele colocava muleta, pra criança de muleta, porque tem que ser pessoa com deficiência, então tanto faz, mais fácil fazer de muleta. E tipo, eu ouvindo aquilo e pensando, cara, tipo, se ele pensa na criança cadeirante que vai abrir o teu livro e não vai ser representada, e não só ela, eu também penso nas crianças vendo essa representatividade de diversas pessoas e naturalizando o resto do mundo, sabe? Não é só sobre a pessoa que tá se vendo representada, mas é as outras crianças, os amiguinhos dele que também estão naturalizando ele. Então você escolheu não naturalizar cadeirantes, é isso. Então eu fico muito, vai ter vontade de pegar uma cadeira e falar, sai daqui, pega essa muleta. Pega essa muleta, enfia enrola no papel laminado. Enfim, mas é por isso que tipo, eu, como uma pessoa muito tranquila, calma e centrada que sou, prefiro trabalhar com didáticos e que essas pessoas não trabalhem com didáticos, sabe? Sim. Vai fazer outra coisa, né? Que nem o Van falou, não vão gostar de fazer. Não vai. Não é bom ou ruim. Sim, vai ser ruim pra todo mundo. Vai ser ruim pro ilustrador que vai estar trabalhando, que ele não gosta, né? Vai ser ruim pro editor, porque ele vai ver que a pessoa fez assim por fazer. E vai ser ruim pra todo mundo. Vai ser ruim pras crianças, vai ser ruim pra todo mundo. Vai ser ruim pras crianças. Além de didático, também quando ele vai trabalhar em paradidático, que são tipo uns livrinhos meio literatura, mas que são usados mais pra conteúdo de suporte, assim, né, Van? Não sei, tipo... Um suplemento. Livrinho moralista. É para um livrinho curtinho pra dar uma
historinha ali para professores usados na sala de aula, que são os paradidáticos. Ou literatura também, a galera, os editores também gostam de diversidade dentro disso, sabe? Não é só em didático. A gente tá falando muito didático aqui, mas não é só didático, não. Já fiz um monte de paradidático que vem aquela turminha, sabe? É tipo, a protagonista, que aí tem umas características mais definidas no briefing, e a turminha. Cara, a turminha, aí que você joga, sabe? Aí bota um preto, aí bota uma mexicana, aí bota... cadeirante, mano, aí e eles gostam. Aí você pira o máximo que você gosta. conseguir e vai dar tudo certo. Nossa, aí o pessoal gosta e vai. Parece ótimo. Uma coisa que bastante gente perguntou, e eu vou usar aqui a pergunta da Natália Dias para encaminhar essa pergunta para vocês, quais são os principais requisitos técnicos que vocês precisam saber? Porque geralmente o trabalho de vocês vai acompanhado de texto, tem um trabalho de layout, tem um trabalho de diagramação. Geralmente vocês sabem certinho onde a ilustração vai estar na página? Isso vocês descobrem depois que o livro é impresso? Como é que funciona essa parte? Geralmente eles mandam um guia, assim, com um projeto. E o texto geralmente está diagramado, às vezes não está. Aí você tem que... Mas eles mandam uma proposta assim, com espaço que você pode usar. Eu geralmente gosto de brincar com esse espaço, ou eu pergunto, eu posso dar outra proposta quando dá um espaço que eu não gostei? Às vezes dá certo, às vezes não dá, eles não têm tempo, né? Mas dá para conversar. Às vezes, geralmente em literatura ou paradidático, é mais livre para você mexer o texto. E tem bem mais espaço, né? Também tem isso, tem menos texto e tal. Mas porque em literatura e paradidático, tipo, tem mais tempo para você tratar o texto, o livro inteiro. Vai ser uma obra fechada, né? Começo, meio e fim, ali, os mesmos personagens, a mesma historinha e tal. Então tem mais tempo de ficar nesse bate-bola, tem que ter uma unidade, o livro inteiro, uma paleta e tal. Já em didático, é que nem o Ivan falou, tipo, é um monte, então às vezes já vem diagramado e é mais fácil a gente se adequar ao texto que eles já diagramaram, porque de fato tem uma equipe enorme aí, tem a equipe o editor que vai elaborar, enfim, tem desde o autor que vai elaborar as propostas, o editor que vai editar o texto que o autor fez, o pessoal da diagramação, você, tipo, uma ponta dentro dessa rede enorme. Então se você chegar lá e a Linda chegar e falar, então, eu quero mudar tudo, você fala, puta que pariu, garoto, tipo, agora eu vou fazer isso, tá ali na beira pra mandar pra impressão. Então geralmente eu prefiro me adequar né? Mas dá pra mudar também, uma coisa ou outra. Quando eu for dar uma proposta assim, geralmente eu já boto dois RAFs. Um RAF com o espaço que eles deram e um RAF com o espaço que eu queria propor. Porque aí eles veem, dessa forma aqui vai ficar bem melhor, isso aqui, alguma coisa assim. Ou não, né? Se não ficar melhor pra eles já tem outra opção, porque aí ninguém perde tempo também. Isso é uma boa solução. Porque às vezes você mudou tudo, ficou lindo pra você. Só que, tipo, você não sabe como é que tá o livro inteiro, se você tá mexendo no projeto gráfico do livro, sabe? Aí você achou lindo, você tirou um detalhezinho ali da diagramação, mas tá lindo. Aí você chega lá e fala, olha, ficou lindo mesmo, mas não adianta, porque tem que estar dentro da unidade do livro. Com certeza. E às vezes um espaçozinho, você já perde, assim, 4 páginas num negócio desse. Não, eu consigo imaginar por causa da limitação do texto mesmo, né? Mas, tipo, tem outras coisas que vocês precisam saber, tipo, vocês fazem algum trabalho de diagramação, eventualmente, vocês precisam trabalhar com cores específicas, porque geralmente esse material vai ser impresso. Tem algumas outras especificidades técnicas? Uma coisa que precisa ter em qualquer editorial chama-se sangria, que é tipo uma margenzinha ao redor do artboard que você fez, que eu sempre me confundo para explicar isso, mas imagina que assim, a tua folha tem 20 por 10, tá? A página dupla, né? Tem 20 por 10. 20 de largura e 10 de altura. Você vai ter que fazer uma arte que ela tem meio centímetro a mais para cada lado, como se fosse uma moldurinha de arte sobrando. Porque isso, quando for imprimir, enfim, quando for cortar, na verdade, o papel pode dar uma sambadinha na hora de cortar, e aí, se você deixar exatamente, milimetricamente, do tamanho que ele deveria ser, afinal, quando baixar a faca, né, quando baixar o corte, pode dar uma deslizadinha e aí acaba ficando a parte branca do papel, sabe, onde não tem desenho. Então você tem que fazer essa moldurazinha de desenho onde não tem nada demais, não tem informação nenhuma, só tem a continuação do fundo e tal, pra não ficar o branco do papel aparecendo. E outra coisa importante... desculpa, Van. Eu ia só complementar essa parte aí, que tem
tem uma parte que, além da sangria, é a parte útil, assim, que o texto não pode sair dele, nem as principais informações. Isso fica mais central, assim, na página. Fora dela, pode ser que pegue um arame, pode ser que corte, então é uma área que não é tão segura, assim. Você pode ter ilustração, mas são detalhes que não vão fazer falta se cortar ou alguma coisa acontecer. E sempre tem a parte do vinco também, que é a dobra ali, né, das duplas, que fica no meio, que também não pode ter nada importante, não pode ter uma cara, uma pessoa ali no meio, um olho passando em cima, que vai ficar um grampo em cima, ficar uma espiral. Costurar ou colar as páginas, fica naquele negócio assim. Fica esquisito. E... traumatizar as crianças. Um olho no peixe, outro no gato. E também... E outra coisa é, tipo, sempre fazer na famosa CMYK, né? Sim. Que é a TIG. Porque, assim, quando você faz ilustração online, para digital, enfim, a gente usa o sistema de cor que é de luz, né? Que é de tela de computador. RGB. Então é RGB, que é tipo uma TV de LED, sabe? Tipo, as luzes se somam. E é melhor metáfora que eu já ouvi. Então, eu pensei que ia estar errado. Eu falei, gente, não sei se estou certo. Não, tá perfeito. Mas tipo, no LED, na TV de LED, se você chegar bem perto, você vai ver, ou qualquer painel de LED, que o branco é quando acende todas as luzes. Porque aí, tipo, elas se somam. Elas somam, não, elas meio se anulam. Sei lá, eu não entendo, eu não sou físico. Mas... não vamos entrar nesses detalhes. Elas se soma tudo. Eu sei que soma tudo e fica branco. Mas aliás, elas se anulam. No CMYK, é tipo uma aquarela, sabe? Você vai pintando e ela vai somando com a que tá embaixo. Então é impressão, é tinta mesmo. E aí tem, então, tem algumas coisas limitações, né? Por essa técnica ser tinta e não ser luz. Por exemplo, as cores não saem tão vivas como a gente vê numa tela. E os verdes, né? A gente não tem um verde limão, assim, bonito, como tem no RGB. Então, são coisas que, se você for acostumado no RGB e for pro CMYK, você vai sofrer um pouquinho, mas sempre lembrar que, quando for mandar o arquivo, tem que estar em CMYK, porque pode dar um probleminha aí na impressão. Você pode, assim, trabalhar com Pantone, né? Mas Pantone é caríssimo e didático não existe Pantone, minha filha. Porque Pantone é a cor exata que você paga, eles vão lá comprar aquele toner de cor, aí tem os verde-limão, tem laranja, as cores neon, tem coisa mais linda. Geralmente quem usa isso é marca, porque, tipo, o azul da Samsung tem que ser sempre aquele azul. E aí manda o Pantone pra gráfica, que vai ser sempre aquele azul que vai ter que ser usado nessa marca. Agora, fora isso, é difícil usar Pantone. Mas CMYK, então, é tranqueira. E assim, outra coisa... tranqueira, não faz nada meio amarelo neon, nem verde neon, que você vai ficar bem. Vai ficar horroroso. E outra coisa importante também didática, essa parte mais técnica, é não escurecer as coisas com preto, porque o preto, ele é um toner à parte, né? Então é CMYK, o K é preto, ele é um toner à parte. Se você começa a misturar o CMYK, né, o preto nessas cores, ele começa a ficar meio sujo, né? Eu não sei explicar direito. Eu na verdade, eu nunca gostei de usar o preto, assim, pra fazer sombra, pra fazer nada. Eu acho que fica muito... obscuro. Eu tenho o que a gente usa de preto composto, tudo muito né? Que é quando você mistura, você mistura o magenta, o yellow e o cian pra fazer o preto. Fica um preto mais bonitinho, fica mais quentinho, sei lá. Geralmente a galera usa preto bem puro pra fazer contorno, pra fazer borda, de HQ, né? Texto. Porque, cara, qualquer coisa que você bota em cima do preto, sempre vai ficar passando preto por baixo, é uma bosta. É ótimo, mas pode ser uma bosta. Mas essa parte é super técnica. Assim. Eu, na verdade, não me preocupo muito com isso. Sendo bem real. Eu não me preocupo. Eu jogo em CMYK, dou um ajustezinho, não faço diagramação, não sei fazer fechamento de arquivo e tal. Isso, o bom de trabalhar, pelo menos, com empresa é isso. A gente faz a ilustração. Aí lá dentro vai ter a galera que faz diagramação, vai ter a galera que faz corte, aí é outra galera. E eu trabalho com ilustração só. Encaminhando essa pergunta em uma outra que tem tudo a ver, e as pessoas ficaram curiosas para saber aqui, mas eu vou ler a pergunta que o Camilo Saraiva fez, se você é contratado para fazer um livro, você fica com o direito autoral da ilustração ou ele fica com a editora? Polêmica. Polêmica nada, né? Polêmica nada. Quer falar, Vânia? Assim, nos trabalhos que eu fiz, nenhum dava direito autoral, não. É tudo cessão de direitos no contrato, né? Então, didático. Assim, não sei como é literatura, porque eu nunca fiz literatura. Cara, de fato, didático é tudo cessão total de direitos. Eu lembro
quando eu fui entrar no mercado de ilustração, já joguei no YouTube, que eram primórdios, né, era praticamente um teatro, e aí eu lembro que encontrei alguns vídeos de ilustradores falando esse lance do direito autoral com um livro, que era um lance muito tipo, eu não consigo desgarrar do direito autoral, o direito autoral sempre, pelo menos em parte, é do ilustrador, porque a obra, né, a ilustração, sempre vai ter um ponto de vista teu, juridicamente, sabe? Tipo, não tem como ser totalmente impessoal. Então, assim, a pessoa falava que ela nunca conseguiria fazer cessão total de direitos, porque é sempre um pedaço dela ali, então não rola. E eu falei, não é pra mim esse mercado, muito romântico. Eu quero uma coisa mais prática, mais... E assim, existe, de novo, né, existe esse processo e não é que a pessoa sei lá, é menos por isso, tipo, tá errada. Imagina, é o processo que a comércio se identifica com o trabalho dela. Eu não me identifico assim com o meu trabalho. Eu gosto muito do que eu faço, mas para mim é uma prestação de serviços. Então eu não tenho o menor problema em fazer cessão total de direitos, e inclusive prefiro. Então literatura, como é um processo que você vai ler melhor mais o texto, vai ter mais processo sim de interpretação, vai ter um bate-bola mais com o autor, é um lance que demora mais... E aí eu acho total coerente fazer o lance de não fazer sessão total. Aí você pode limitar por tiragem do livro, por região onde vai ser distribuído, por tempo, enfim. Sessão parcial, você tem vários fatores que você pode colocar. Na sessão total é tipo didático, quantos ilustradores trabalham dentro de um livro, sabe? Então não dá para editora ter que toda vez que precisar reimprimir ou tiver algum problema que tiver que mudar uma cor, vai ter que acionar e vai ter que pagar para o editor, para o ilustrador. Editor didático, revista, não dá. Tipo, é sessão total de direitos, agora a ilustração é tua, beijo. E eu, particularmente, nunca tive problema com isso, inclusive quando eles precisam mudar alguma coisa, mexer em alguma coisa, como eu que tenho os arquivos originais, eles pedem pra mim, eu mudo, paga mais uma taxinha, você tem uma relação super saudável, sem ter que ficar... E fora que a gente pode cobrar mais pedindo sessão total de direitos, né? Você sempre cobra um pouquinho a mais. Então, pra mim, é melhor que isso. Falando em cobrar... Como é que funciona isso aí? Vocês já comentaram que varia muito, mas tem uma pergunta aqui do Vini Lettieri, que ele perguntou como saber quanto cobrar e como saber se eu tô cobrando certo. Vocês já deram a dica de conversar com outros ilustradores, né? E ver como é que é o mercado? Na verdade, eu acho meio hipócrita você cobrar por arte. Eu acho que a arte é uma coisa que você faz por amor. Cancela! Já tô cancelada cancela ele! Já tô cancelada mesmo. Vamos falar de preço, então? Vamos falar de preço nessa caralha, gente. Então, ai, que horror. Wanderson, não fala assim. Então, valores, cara, tipo, a galera fala que didático paga mal, editorial no geral paga mal. Não é bem assim, não, sabe? Paga bem ok. Eu acho que paga bem ok. Pelo não menos paga mal, paga bem ok. Eu acho que Daniel depende da editora também, né? Porque a variação de preço é bem grande. É bruta, é brutal. E exatamente por isso que às vezes a gente fala, quando o pessoal pergunta, mas quanto eu cobro? Aí a galera, eu entendo totalmente quando a galera fala, não dá pra falar assim. E às vezes, cobra, né? E aí eu não sei se foge acontece contigo, mas às vezes assim, eu pego umas ilustrações que eu sei que não vão poder pagar muito, mas eu gostei tanto do projeto, eu faço mesmo por amor. Sim. mas não é bem, né? Por amor, faz, tipo assim, eu sei que vai no meu portfólio vai ficar assim, massa, sabe? Eu acho que eu vou conseguir um cliente mais pra esse lado. Tá entendendo? Cara, assim, eu tipo, eu quero falar vocês não podem dizer... Sim. Mas eu quero falar de valores e eu vou falar de valores abertamente aqui, mas eu acho que uma coisa legal para explicar sobre valor, que eu vejo às vezes a galera falando, é porque o micreiro que faz a tampa de pizza do vizinho tá estragando o mercado, porque cobra barato. Eu não acho que uma pessoa dessa estraga o mercado. Eu acho que assim, você tem mercados e tem necessidades para cada mercado. Então, que nem o Van falou, tem editora que paga menos, mas, cara, você vai ver, não é porque ela é cuzona, é porque ela distribui para menos escolas, ela tem um alcance menor, ela não tem tanto lucro, então não justifica ela pagar mais. Também então, cara, questão de orçamento dentro da própria editora, tipo assim, determinado material tem um orçamento menor do que outro, porque ele vai ter uma distribuição menor, vai para menos pessoas e tal. Sim. Acontece isso também. Geralmente as que pagam mais são essas que pegam os planos federais
É isso, o PNLD, que é o projeto que lança livro didático pro Brasil para as inteiro. escolas públicas. Então, você imagina, no Brasil a gente tem escolas públicas, exato. Vai Então, no Brasil, imprimir a gente 100 tem mil. escolas- É uma espécie... É uma muito espécie mais, de são milhões edital em que várias editoras de grande porte elas concorrem para lançar os seus materiais didáticos na escola pública. Então, cada material desse, porque elas têm, dentro das editoras tem vários materiais, né? Cada material desse que ela ganha e passa nesse edital é muito dinheiro, sabe? Que eles ganham, porque a distribuição é no Brasil inteiro. Então, o orçamento para a gente também, que é repassado, é maior. É bem maior do que um sistema de ensino, por exemplo. É justo. Que tem menos alunos. Que é para a escola privada, né? Então, e aí é justificável. Então, nessas editoras maiores, você chega a conseguir... Claro, depende do volume que vem e tal, mas assim, o máximo que você consegue numa dupla, por exemplo, você chega a ser até uns 2.000 e qualquer coisa por dupla. Uns 2.100, 2.200 por dupla. Reais, gente, isso mesmo. E aí vai para desde isso até, se você for pegar uma ilustração tamanho de ícone, que é tipo um panela, um sapato, de uma editora pequena, às vezes não dá nem para cobrar por uma, porque não vem só um. Geralmente quando esses itens vem um lote, né? Então você pode, sei lá, cobrar R$10 por item, sabe? Então deve ter esse tanto que varia, tá, gente? De R$10 a R$2,5. Dentro desse mundo de ilustração, aí vocês podem cobrar o que vocês quiserem. Tá vendo como é fácil falar de valor? E assim... O que vocês acham que é importante que as pessoas levem em consideração para estipular um preço? A primeira coisa que eu pergunto é quantas pessoas vão ter, quantos personagens tem na cena. Quantidade de personagens. Que eu levo muito tempo pra fazer personagem. Eu vejo se tem casa, cidade, essas coisas, o espaço que tem pra ilustração. Se tiver, eu não faço. Não, eu faço, menina, eu pego tudo. Cidade. O meu negócio é tempo. Eu falo assim, olha, eu não tenho tempo, eu tenho tempo no próximo mês, dá certo. Aí se ele falar dá certo, então eu pego. É que pra mim, personagem, eu vou ter que fazer design de personagem, vou ter que pensar na expressão, vou pensar nas roupas, é muito mais coisa pra elaborar, é muito mais tempo que eu levo pra fazer o personagem, do que se for pra fazer, sei lá, tipo, uma dupla aqui que é um campo com árvores e aí eu lago. amo fazer. Cara, de boa, em um dia eu faço isso. Nossa, maravilhoso. Agora, é tão gostoso, os né? bichinhos, os animais. Mas, enfim, falando de valor de novo, pensando só em dupla, por exemplo, tem de 2,5, que é 2,5 já é tipo uma puta editora com urgência meio complexa. E uma mais simples, assim, geralmente você consegue cobrar até de uns R$800, R$600. Não é um preço tão baixo pra dupla, não. Ninguém tá sendo injusto com você. É que geralmente, às vezes, quando você fecha 800, 600 uma dupla, pode ser que você feche, sei lá, 4, 5 duplas, sabe? Num projeto só. Então vale a pena, e é tranquilo. E geralmente, não sei se tá sendo assim contigo, eles estão querendo fazer vários, assim, fechar com o ilustrador várias aberturas. Gente, às vezes quando você pega projetão, assim, que é tipo, olha, vamos pegar com você até esse semestre inteiro, que didático também tem isso, né? São alguns ilustradores dentro de um projeto que fica um semestre inteiro, às vezes. E aí você pega, sei lá, tipo, 30 duplas por R$800 cada. É uma bela de uma grana, sabe? Então você faz a festa. É R$800 a menos, queria que fosse mil. Ruim. Cara, se te pedir duas duplas é uma coisa. Você fica meio que preso, né? Com muito trabalho, às vezes pinta outros É. mais legais, assim, você já tá preso com essas 30, tá entendendo? É. Às vezes eu fico pensando nisso. Ai, que tô preso nessa montanha de dinheiro, que horror. Tô preso, amarrado. Eu vejo a complexidade, e no caso a complexidade pode variar, né, de ilustrador para ilustrador. Eu acho que tem gente que faz, assim, em 2 tempos, paisagem, assim, que tem cidade, casa, e já gente como eu e o Vu, que é uma morte lenta, né, uma morte horrível. Então você pode avaliar, se isso aqui vai me dar prazer e eu vou fazer mais rápido, eu posso cobrar menos, eu acho. Não acho não, Vu. Eu cobro assim, eu vejo que eu vou perder mais tempo, sabe? Se isso aqui eu vou...
E sinceramente eu também vejo que o que eu vou gostar de fazer. Porque, embora eu não seja dessa galera que super romantiza e só faz o que gosta, mas eu sei que eu tenho um processo que, se é uma coisa que é muito sofrida pra mim, tipo cidades, eu sofro muito fazendo, tipo, me desgasto, eu não gosto de fazer, demora pra fazer. Então eu só faço se ou eu vejo que vai ter, de fato, uma importância legal pro projeto e tal, ou se estão me pagando muito bem, entendeu? Então, se sair, eu coloco lá pra alto, lá pra cima. Não gosto de fazer, mas se me pagarem o dobro do que eu cobraria, eu faço. Você joga assim um orçamento, joga um orçamento que se eles aceitarem, você, poxa, aceitaram, mas eu tenho que fazer. Aí você faz feliz. Aí você faz sorridente. Não? Mas aí eu não tô mais, tipo, aí eu não fico triste não, porque aí eu não tô mais aqui, eu tô trabalhando sofrido aqui. Foca on the prize, tipo, fica, não, vou ganhar uma porrada aqui, vai embora, aí eu fico feliz. Ou se não, tipo, eu não faço nem me deixa alguém fazer, sabe, alguém que tá, ou que gosta de fazer cidades, ou que tá entrando agora no mercado, sabe, tipo, deixa pros outros também. Se você não mas, assim, gosta, não bota no portfólio, porque vão achar lá e vai vir só isso pra você. Exato. E assim, essencialmente, galera, pergunta, conversa, porque assim, muda de editora para editora o universo de valor, sabe? Então, por mais que você ache que, tipo, eu vou cobrar aqui uns R$1.000 nessa ilustra, se der pra confirmar com algum ilustrador que trabalha com isso também, eu tô aqui, o Van também, o Van super fala disso, então tipo, olha, me pediram uma dupla com essa complexidade pra tal editora, tô pensando em cobrar tanto, você acha que tá ok? Só, cara, tipo, não, beleza, esse valor mesmo, não, eles podem te pagar mais, não, eles vão te pagar menos, a gente super conversa, não tem problema nenhum perguntar. Isso é ótimo, essa amizade aí sempre ajuda a gente a se orientar melhor dentro do universo da arte. Vocês estavam falando de formas de começar e portfólio. Qual a melhor forma de conseguir job e onde é o portfólio mais acessado de vocês? Behance, Instagram, indicação? Para mim, o que funciona mais é o Behance. E também botar as hashtags lá. Tipo, se você quer trabalho com didático, bota hashtag didático, bota editorial, bota todas essas coisas que facilita. Tem o selinho da Adobe, não tem não? Você tem o selinho da Adobe lá, não tem? Que eu sei que você tem. Não sei se era... eu queria... Profissional do Behance. Eu queria tanto saber como é que ganha esses selinhos. Eu ganhei há muito tempo. Mas você ganhou, atrás, filho? Um negócio, uma série de ilustrações de signos. Eu nem trabalhava com didática ainda. E nunca mais me deram nada. O Behance tem que fazer outra série de signos pra ver se lembra. Eu acho que quem tava fazendo a curadoria adorava signo, era um astrólogo. E achou, olha que legal signos, aí me deu. Foi João Bidu. Cara, eu recebo algumas coisas por Instagram, por incrível que pareça, mas eu não tenho Behance, porque eu não tenho vergonha na cara. Fiz Behance, mas eu não fico atualizando, então deveria ter vergonha na cara, porque todo mundo, de fato, tem muito pelo Behance. Pois é. Não, eu tenho, mas é um lixo. Você entra lá, tal, que é as moscas. Pois o meu é o Instagram, viu? O meu Instagram. Rindo de tristeza. Rindo de tristeza. Mas, assim, eu prospecto de outra forma. Eu tenho pouquíssima coisa que vem pelo Instagram, mas algumas coisas vêm, enfim. Mas o que vem mais mesmo é prospecção que eu faço, que eu gosto mais de entrar em contato. Uma coisa que eu sempre faço, galera, é tipo... Tô passando numa livraria, vi aqui um livrinho que tem mais ou menos o meu estilo e tal, logo a editora deve trabalhar com um estilo parecido com o meu. Então eu já pego ali a ficha técnica do livro, vejo que editora que nunca fiz. É maravilhoso isso. Pega a ficha técnica, já procuro, já no Google, eu sou que nem aquele ditado de tia, que é assim, regue o seu jardim, cuide bem do seu jardim para que as borboletas venham até você. Eu sou essa. Não, eu vou caçar. Eu vou caçar com espingarda, tá? É que eu gosto. Catando. Bonitinho. Essa vai ser a thumb do episódio. Caçando água-viva. Água-viva aos Mas eu acho mais de... Mas isso é uma coisa, inclusive, que eu prefiro da vida de freela do que trabalhar em empresa. Porque eu gosto de direcionar o trabalho pro lado que eu quero, saca? Tipo, gosto muito de didático? Eu gosto. Mas se eu fizer só isso a vida inteira, eu fico meio cansado. Então, às vezes eu falo, cara, eu quero ver aqui, zanzar um pouco pro lado de games. Aí eu pego um pouco menos de didático, dou uma prospectada pro lado de games, pego um gamezinho pra fazer aqui esse semestre. Eu gosto disso, dessa variedade. Eu preciso fazer umas aulas contigo, porque eu sou totalmente ao gosto do vento, assim. O cliente chega e eu vou fazendo.
Sério? Até agora que eu tô nesse processo de fazer o estúdio para me posicionar melhor, sabe? Para prospectar trabalhos que tenham mais a ver com o que eu quero agora. E ter um trabalho, fazer esse trabalho nesse sentido aí, de caçar água-viva. Porque eu caço água-viva estão me cercando e eu vou assim. Mas, cara, eu acho que é muito questão de perfil só. Porque a galera fala que é tipo, quero ser freelancer pra não ter mais chefe. E tipo, você não tem chefe, mas você também não tem um monte de coisa. você não tem galera de prospecção, você não tem financeiro, você não tem nada. Ter que lidar com o computador, ter que responder e-mail, fazer cronograma. Cara, essa parte eu acho um saco. Mas atendimento eu gosto. E assim, atendimento, prospecção é tudo perfil. Às vezes tem gente que não tem perfil. Atendimento tem que ficar falando com o cliente, tem que ler o briefing direito e tirar todas as dúvidas. A prospecção você tem que ficar entrando em contato e oferecendo seu material. Eu gosto, mas tem gente que não gosta e eu entendo porque não gosta. Mas eu já organizei assim, ó. Na parte da manhã eu sou... no começo da tarde eu sou só atendimento... Contábil, jurídico. Você é Mirella. Marketing. Você é Mirella, atendimento. Até criei outro e-mail, eu sou a Lorena, a Mirella. E a Letícia, né? A Letícia. Letícia, porque de tarde você vai pro curso de história. Então segundo período de história. Depois do café da tarde, eu começo o Vanderson Enter para ilustrar. E essa é a melhor parte. Mas até então eu sou a Lorena, a Letícia e a Lohane. Mas você pode fazer prospecção que nem o menino do Roy Letícia. Chega pro cliente e fala assim, Roy cliente, você tem esse visível aqui? Oi. Super tá certo. Roy, comendo cordãozinho assim, Roy cliente. Cara, mas eu gosto, tipo, eu ligo, eu mando e-mail, eu gosto. Falo com a pessoa, ligo na agência, pergunto quem. Você liga, Vô? Meu Deus do céu. Vamos precisar gravar outro podcast de formas de prospectar clientes. Eu também acho. Eu adoro. Eu vou querer essas aulas aí. Porque... E assim, gente, mas dá um cagado, não vem falar. Não acha também que tipo, eu ligo, tipo, oi galera, tipo, tia tá chegando na agência. Não, dá cagaço sim. Você fala merda, você gagueja. Mas enfim, eu tenho todo uma ordem pra fazer isso, que tipo, eu começo geralmente dos que eu não tô. Eu sou toda defasada, assim. Não paro de falar, minhas skills de comunicação foram todas por desenho. Aí quando tem que envolver fala, comunicação por texto, essas coisas, aí sai tudo. Eu não gosto muito. Nossa, eu gosto de fazer reunião, eu gosto de falar, mostrar portfólio na mesa, assim. Tanto que agora aqui mesmo em Portugal eu ainda tô meio assim, porque eu não consigo falar direito a linguagem deles, né? Porque eu não entendo o que eles falam. Mas agora que eu tô prospectando aqui pro resto da Europa, cara, tem que falar inglês, eu tô perdido, né? Porque eu não fico tão confortável, eu fico muito bem falando. Toca na Anitta. Eu gosto. Toca na Anitta. A carreira internacional vem. Ué, tô mais pra Sandy Júnior, né? Espero que não seja Sandy Júnior. Não pode ser um aquário. Ai, não pode, Deus. Que horror. A próxima pergunta tem a ver com a Anitta, Sandy Júnior, com esse tipo de preferência que a gente tem na nossa vida, que é o quê? Essa semana, no dia 28, Curioso. É dia do orgulho LGBT, e dependendo do lugar que você foi, tem outras letras inseridas aí também nesse orgulho. Como que fazer parte dessa comunidade influencia na arte de vocês? Influencia em alguma coisa? Influencia? Eu acho... Sim. Eu acho que... eu acho que influencia na nossa vida inteira, né? Particularmente, eu acho que eu consigo ter mais empatia e pensar em questão de representatividade e tal, feminismo, porque eu consigo ter esse nível de empatia que é nunca ter me visto relacionamentos homoafetivos representados na mídia, sabe? Então, eu consigo empatizar, e isso em uma dessas áreas é o trabalho, mas em todas as outras áreas também. Mas, só puxando rapidinho aqui, eu ainda em didático não tenho tanta representatividade LGBTQIA+. Não, eu já peguei algumas coisas, mas não é tão comum. Ainda mais no Brasil agora, acho que vai ser menos comum ainda. Mas já vi algumas coisas, mas geralmente é em livros de inglês, sabe? Não é tanto em didático. Eu vivo me dizendo, e eu acho que até inconscientemente, eu vivo fazendo criança viada. Então, eu boto assim uma criança bonita, assim, bem alegre, com os ursinhos. É bem bonita. Gosta de um brilho, de umas estrelinhas, umas coisas rosa.
Então, isso é uma coisa também que, tipo, toda editora gosta muito, que é essa quebra de estereótipo. Então, menino usando camiseta rosa, você não vai poder colocar um menino de vestido. Não chegamos nesse ponto de desconstrução, infelizmente, mas em breve. Espero que chegue. Mas, assim, você coloca num quarto de um menino que tem um quarto. Qualquer outro cara meio padrãozudo vai fazer o quê? Bola de futebol, de um carrinho. Eu sou muito macho. Essa é sua voz de hétero? Né? Eu não sei, eu não entendo. Essa minha voz de hétero é assim. Gente, eu odeio quando... Eu nem tenho essas referências. Eu tenho que pesquisar muito. Quando é coisa de futebol, essas coisas. Pesquisar muito. Eu já sofro um pouco. Vai ter, tipo, um pôster da Damares no quarto. Mas é um cuidado que eu tomo. Tipo, se eu vou fazer uma turminha, eu boto sim, uma meninazinha mais fresca, que usa vestidinho, boto outra menina com boné, Então, pra dar esse contraponto, você pode ser esse aqui, mas também pode ser esse aqui. Não exclui nenhum dos dois, entendeu? Eu acho que o importante é a gente ter essa... Exato, tá todo mundo... Essa diversidade, então, né? Quando vocês colocam diversidade no trabalho de vocês, vocês colocam todo tipo de diversidade. Dá pra dizer que é isso que influencia na arte de vocês? Acho que talvez sim. Eu acho que ser gay me moldou, tipo, mudou o meu ponto de vista a minha vida inteira, né? Então isso acaba refletindo no trabalho, de qualquer forma. Eu não vou fazer um quarto de um menino com esses ícones estereotipados de masculinidade, porque eu não queria ter um quarto desse. Eu sempre fui muito ofendido em ter que ter um quarto desse e não atender essas expectativas. Então eu quero que, tipo, os meninos que também se sintam assim, porventura, não precisem ver essas representações sempre dessa forma, sabe? Realmente. Perfeito, maravilhoso. Então, como é que eu vou dizer alguma coisa, né? Adoro o trabalho de vocês. Mas assim, héteros também são capazes. Héteros a gente acredita na força hétero. Acho que hétero consegue chegar lá. Uma coisa que eu queria dizer era que antes essa questão no meu trabalho era bem subliminar, assim. Eu nem pensava sobre isso, sabe? E hoje em dia eu tô querendo me posicionar mais nessa questão. E mostrar, porque tem gente que parece que você tem que esfregar na cara, sabe? Essas questões, porque senão a pessoa não pensa. Então, eu tô tentando fazer esse trabalho, assim, de esfregar mesmo, entendeu? De falar mais sobre. Mas eu acho que é muito... Eu acho que é fundamental, assim, isso. Longe da diversidade, não só de orientação sexual, assim, mas de gênero, e vocês colocarem pessoas de outras cores e de outros corpos, e focar bastante nesse tipo de diversidade, porque pro universo infantil, você conseguir, como vocês disseram antes, naturalizar todas essas questões... Eu acho que é muito importante, assim. Criança hoje em dia tá na internet, eles sabem muito mais coisa, né? Não é que nem a gente, que nas crianças tapadas lá na década de 90, né? Ou no caso do Vu, na década de 60, né? É diferente. É diferente. Hoje em dia a gente tem mais acesso, as crianças têm mais acesso às coisas, então a gente acha que eles não estão sabendo, mas eles já estão ligados em tudo, já tem Instagram ali desde 6 anos de idade, a criança já fuçando no YouTube, já conhece tudo e tal. Mas a gente, dentro do ambiente escolar, que é uma coisa que ainda em muitos lugares ainda é muito tradicional, você trazer essas outras referências de pessoa, de gente, que é uma coisa completamente normal, eu acho que é super importante, assim, o trabalho que vocês fazem nesse sentido. E eu acho que é um desafio também para o ilustrador que trabalha com criança, o ilustrador no geral, né? A gente é banhado todo dia com várias referências visuais, muita informação, e a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Principalmente no didático, é uma ferramenta de comunicação, de aprendizado e também de engajamento. A criança tem que achar aquela ilustração interessante para chegar no texto e ler ele com mais carinho, mais dedicação. Sabe? Eu acho que tudo isso permeia também no nosso trabalho. E é isso. O que vocês acham? Porque assim, na escola, por mais que a gente goste de desenho e tudo mais, a escola é um ambiente que já tem esse estereótipo de coisa chata, vou lá pra aprender, e matemática. Mano, a gente poder entrar nesse entre o professor e o aluno, com tipo, umas ilustrações muito legais que atraiam o aluno e prendam ele nesse conteúdo e ajudem a absorção, eu acho isso muito legal, tá? É um processo que eu gosto de participar. Isso no didático e paradidático. Na literatura é outro momento, é um momento mais de ludicidade, você vai expandir a criatividade, é uma coisa mais experimental, por isso também é outro momento, outro tipo de raciocínio quando você vai elaborar a ilustração. Eu gosto dos dois momentos, mas é principalmente
mais o didático, mesmo porque tem mais demanda para produzir isso, né? E eu costumo falar que eu gosto muito de ilustração infantil e editorial no geral, porque eu acho que adulto já tá tudo meio perdido, assim, a gente inclusive. Eu prefiro focar em criança, porque assim, eu sou cheio de preconceito, todo mundo é velho, é cheio de preconceito, eu vou fazer de tudo para morrer com o menos preconceito possível. Mas já sou estragado. Agora, as crianças, a gente pode tentar não deixar elas construírem preconceitos, ou pelo menos limar alguns, ou abalar alguns já nessa fase da vida, sabe? Só de você representar uma mulher negra, gorda, como a cliente de um estabelecimento, você não vai, tipo, nossa, lacrou, e olha que foda. Não, mas cara, tipo, só da criança ver isso, pode ser que não seja discutido no exercício, mas ela ficou com essa imagem. Uma mulher gorda, preta, pode ter dinheiro e tá aqui pagando. Vai estar dentro do repertório dela, né? E eu acho isso muito legal. Quando ela vê na rua, porque em algum momento ela vai ver na rua, né? Em algum momento da vida dela, ela não vai estranhar, porque ela já viu no livro, já... Exato. Ou ela vai começar a se questionar porque não tem, sabe, lá fora. Porque é só no livro, sabe? Uma menina preta que vê isso também vai se entender como que ela existe um mundo aqui onde ela pode exercer esse papel. Cara, eu acho muito legal, né? Por isso que o pessoal fala, é politicamente correto. Mas é uma delícia, né? Uma delícia. Com certeza. Acho que vocês conseguiram dar conta de... E outra coisa, só rapidinho aqui, Gabi, que acho legal falar, que assim, uma galera agora, por esse governo filho da puta tá chegando e tá, tipo, fora Bolsonaro! Vai ter uns 10 dislikes nesse Bolsonaro. vídeo já. Ai, foda-se, que bom. É o que eu falo de esfregar na cara, mas né? Vou deixar bem claro o nosso posicionamento. Então, mas assim, quem quiser fazer didático nesse momento, eu sou muito a favor de que entre em didático, porque as diretrizes mudam muito, né? O que vai ser colocado dentro do livro. Tem muita gente que fala que é tipo, se o governo piorar, né? Não sei como é que pode, mas piorar do que tá, se as diretrizes realmente não tiver mais representatividade negra, não sei o quê, eu prefiro não desenhar mais didático, eu vou pra outra área, e eu acho, cara, que é melhor a gente continuar nessa área mais forte do que nunca. Sim, você não sabe lá o que tipo de ilustrador pode aparecer, né? Exato. Exatamente. Isso que a gente tá falando. A gente vai comendo pelas beiradas, o que não tá no briefing, a gente coloca ali uma representatividade e tal. Se a gente não tiver nisso, se entrar só Bolsonaro ilustrando, meu filho, vai aparecer um livro norueguês, sabe? Sueco. Com certeza. Precisamos ocupar esse lugar, né? Pro nosso lado. Precisamos. Mais viados e héteros também, de gosto. Falar a verdade. Tem às vezes aparece eu tenho uma amiga que eu pergunto assim, eu tenho uma família até, gente. Ela fala, não sou hétero, mas ela tem um namorado. Ela fala assim, antes não fala assim, eu não quero ser hétero. Então, mulher, mas é o quê? Tu é bi? Mas não quero me definir, mas hétero eu não sou, não. Não gosto de ser associado com esse tipo de gente, dá licença. Pessoal, para encerrar o podcast, a gente vai entrar agora numa parte muito especial que eu plagiei de outro programa que vocês provavelmente conhecem, que se chama De Frente com Gabi. E eu vou fazer uma pergunta que bate-bola, jogo rápido. Eu faço a pergunta e vocês respondem um pouquinho, tá bom? Gabi! Eu me preparei a vida inteira para esse momento. Para que eu tenha uma lista. Eu tenho uma lista em algum lugar. Eu falar, cair de moto e me ralar. E assim, eu já tô ensaiada aqui. Mentira. Preparados? Ai, mesmo. Vamos lá. Sim. Uma cor. Rosa. Turquesa. Um brush. Tem um brush que eu amo. Qual você usa? Faz um tempo que eu só uso ele, assim, praticamente, que é um do Gabriel. O Gabriel Soares. Ele tem um pack de brushes e tem um que é esponja. E eu só uso ele. Pra tudo. Antigamente eu usava muitos brushes. Cada coisa que eu ia fazer era um brush diferente, sabe? Mas aí eu conseguia afunilar só pra esse esponja mesmo. Nossa. Não, eu gosto de brushes de mídia seca, sabe? Mídia pastel. E eu uso um do Caio, que é o único que eu uso pra fazer as bochechinhas, assim, coradinhas. O resto é o brush padrão do Photoshop mesmo, que eu gosto. Um meme. Nossa, caralho. Eu gosto daquele Me Processa Fofa. Meme eu gosto de todo da Gretchen. Cada um é uma obra de arte. Também adoro. Gretchen. Um livro... Me Processa Fofa. Um livro ilustrado que marcou sua infância. Putz, como é que é? O Jacaré Cosmonauta. Lembro disso até hoje.
chama O Jacaré Cosmonauta. Não tem nada demais, é um jacaré que quer ir pro espaço. Mas toda vez eu lembro desse livro. Tem um que marcou a minha infância, era o quarto... Eu ia falar o Quarto de Jack, que é o filme, né? Mas não, era alguma coisa assim. Nossa, pesado, né? Sua infância foi pesada. Que era um menino que não saía... Eu lembro da história. Puxado, livro ilustrado. Mas era um menino que ele criava o universo todo dentro do quarto dele. Ele vivia várias aventuras. Ai, que lindo. E era uma ilustração, assim, super simples, sabe? Tinha umas 3 cores só. E você viajava mesmo na ilustração. Você podia imaginar várias coisas. Eu acho incrível. Cara, teve um outro aqui que chama Duendes e Gnomos, que é um nome super genérico. Mas é tão bonito e eu lembro muito das ilustrações e me apaixonou tanto pelo universo de Duendes e Gnomos, que eu adoro, mitologia no geral, quanto nas ilustrações, que não tem nada a ver com o meu estilo, mas eu achei tão lindo que acho que faz uns 2 anos eu fui atrás de comprar esse livro de novo e achei. Ele é maravilhoso, assim. Nossa, é maravilhoso. Tinha um que era aquele, não sei se era um almanac da Disney, que era um livrão, assim, que tinha várias coisas da Disney. Eu sempre fui muito fã da Disney. E tudo que era... Uma vez eu fiz comprar um banco imobiliário da Disney só pra eu ficar vendo as figurinhas e desenhar as figurinhas. Porque Puta, jogar mesmo eu não jogava. Era só porque eu achei bonito. Ali ela já devia ter previsto o futuro ali, né? Eu falei, esse aí vai ilustrar didático. A minha mãe sempre me... Um ilustrador que todo mundo... a gente já não tá mais no jogo rápido, né? Bate-bola. Já se... Foco, gente. Verdade. Um ilustrador que... É bate-bola. Um ilustrador que todo mundo deveria conhecer. Ou ilustradora também. Eu, Daniel Vu. @denepvu, gente. Vai lá. Tá vendo de como é prospecção? É assim. @denepvu. Você entra lá e me contrata. A Anete Marnar. Eu gosto muito da Anete Marnar. Um livro que você amaria ilustrar. Ai, meu Deus. Putz. Então, eu adoraria ilustrar um projeto pessoal que eu tenho há 3 anos que eu não tô conseguindo ilustrar. Mas para não falar eu de novo acabar com a minha imagem pública, deixa eu pensar aqui. Cara, eu gosto muito de contos de fada. Muito. Eu acho que... pera. Se fosse algum livro de falasse de representatividade LGBTQIA+, ou algum livro que fosse impactar na vida de criança, sabe? Na vida que elas se entendessem como pessoas ativas na sociedade. Qualquer projeto desse eu adoraria ilustrar. Tem uma série, nada a ver com ilustração infantil, tá? Porque eu sou uma pessoa que gosta de desenhar desde o cartoon até umas coisas mais realistas. E tem uma série de livros da Anne Rice, que é das Bruxas Mayfair, que eu acho as capas horrorosas. E eu amo. Você queria consertar. Gosto, assim, que eu não sei como é que passou esse projeto gráfico. Não sei, eu acho horrendo. A Roku tem umas capas lindíssimas, mas essa, gente, é uma coisa triste. Eu queria refazer essas capas. Roku, me chama. Roku. Cara, alô, Roku. A Roku, você está nos ouvindo, por favor. Cara, talvez eu gostaria de ilustrar um livro da Agatha Christie, porque eu adoro a Agatha Christie, eu acho que ia ficar muito engraçado com umas ilustrações todas fofas, meio contrastantes, sabe? Tipo, um negócio super sérios, ingleses, e umas ilustrações fofinhas. Alguém levando uma facada, só que uma criancinha fofa, assim, então, ilustração infantil. Engasgando com cianureto, saindo eu quero. Bota no Catarse, Vu, a gente banca. Vou botar. E uma última mensagem para os nossos ouvintes. Busquem conhecimento. ET Bilu, sempre aqui presente no podcast. Acho que é isso. Tipo, no geral, o editorial é uma área que é complicada no Brasil, mas quem gosta, cara, se você se conecta, se você quer editorial, você sente que é a tua vibe, que você se conecta total. É muito... Eu não sou de romancear ilustração no mercado, mas é realmente, pessoalmente, muito realizador. Tipo, é muito... Se contempla muito. Tipo, você ativamente se interfere na educação das crianças, sabe? Eu gosto muito disso. Eu acho que é uma realização profissional maravilhosa. Só assim, complementando aí o que tu falou... Eu acho assim que quem tá começando, que tá flertando com essa área editorial, eu acho que vale a pena. Porque até para você se conhecer, se não gostar, parte para outra, né? Assim, eu gosto de experimentar, não sei como é que é com vocês, mas eu gosto muito de experimentar diversas áreas. Tem algumas que eu ainda não experimentei, eu pretendo
focar assim, em outras coisas também, além do didático. Mas é uma área que eu gosto muito e vale a pena, assim. E assim, só mais uma mensagem também que não tem nada a ver com o editorial, mas eu gosto de falar sempre, que é assim, cara, tipo, nunca é tarde demais para começar a entrar em ilustração, não adianta se comparar com essas crianças prodígio que com 16 anos já tá na Pixar, tipo, vai na tua, segue o teu, pode ter uma carreira em paralelo aí para pagar as contas, não tem problema, não acredita nesse bando de gente que fala que tem que largar tudo, jogar tudo pro alto, porque só assim dá certo, deu certo para eles, legal, pode dar certo diferente para vocês, não deu certo para mim jogar tudo pro alto, eu não joguei tudo pro alto nunca, enfim, conversa com a galera. E você vai perceber também que você não controla nem o que você acha que você gosta. Por exemplo, pode ser que você tenha um sonho de ir para a Pixar e chegar lá e não ser aquilo que você imaginava, né? Ou então você tinha um sonho de trabalhar com games e achar um mercado ruim como chegar lá. Então, eu acho que você tem que criar coragem e experimentar mesmo. E ver, e trilhar o seu rumo. A vida vai e volta, tipo, seu quer ser freela? Vai ser freela. Ser freela não é o topo da cadeia alimentar, você é só perfil, você chegou lá, não gostou, vai trabalhar em empresa de novo, depois que quer ser freela, volta a ser freela de novo, as coisas não são escritas em pedra, você vai e volta, você pode não querer mais nem ser ilustrador depois, sabe, gente? Menos pressão, vamos aproveitando mais, vamos curtindo fazer ilustração, mais do que querer chegar na Warner, na Disney. E eu acho que deu pra perceber vai tranquilo, assim, que não tem um feliz. caminho certo, né? Cada um. Por exemplo, até na nossa área que a gente está, né, Ju? Eu fui por um caminho, tu foi por outro. Cada pessoa cria o seu caminho. E é legal você perguntar também, como tu tinha falado. A gente é aberto para responder alguma dúvida. E também tirar, né, criar outras dúvidas, porque eu estou sempre tirando dúvidas. Eu não sei de tudo, não. Enfim, mas o que a gente puder ajudar, a gente está disponível. Acessíveis, ícones acessíveis. Vambora, que a gente se ajuda mesmo. Muito obrigada, pessoal. Esse foi mais um episódio do Sala 1604. Obrigada. Se você tá ouvindo esse episódio no YouTube, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like aqui. Deixar aquele comentário também pro Van e pro Vu, nossa dupla sertaneja de hoje. E obrigada por ter ficado com a gente aqui até o final. Tchau. Obrigado, gente. Beijo.